paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amados irmãos. E vamos nesta noite fazer o nosso momento de oração. Abrir a alma ao Criador e orar pela sua família, pelo bem-estar de cada um de nós. Vamos ouvir a voz do Salvador. Porque grande é o nosso Deus. Está acima de todas as coisas. E tudo que Ele faz, a obra que Ele faz, é para te ver feliz. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, tome o seu assento. Porque o seu amor, o amor de Deus, não tem limite. E em seu perdão, nós encontramos a paz. Chegamos de nossas atividades, agitados, a correria. Às vezes as coisas não deu certo, o dia foi difícil. Mas nós precisamos saber que há um Deus que faz sentido em nossa vida. E nele a vida se transforma, porque Ele nos dá força para viver. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Nós que estamos observando o trabalho aqui no Facebook, buscando justamente um atendimento espiritual para fortalecimento da alma. Você, no seu dia a dia, sem tempo para ir a uma igreja, sentar ali nos bancos, ouvir uma palavra, um louvor, um conselho. Nós estamos aqui para realizar esse trabalho. Iniciamos essa semana com 3 dias. Domingo, terça, estudo bíblico e quarta-feira de oração. Mas mesmo se for 2 dias, nós estaremos ganhando. Porque há tantas tarefas, há tantos afazeres. Mas o importante é que você saiba que sempre tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está preocupado com o seu bem-estar. Pense nisto. Você não está sozinho. Há um povo de Deus que tem o amor no coração de dobrar o seu joelho e interceder pelo seu próximo, pelo seu vizinho da frente, o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo, o vizinho lá do fundo. No raio do nosso conhecimento, há um cristão, há um servo de Deus orando por você. Nessa madrugada, às 3 horas da manhã, estávamos com um grupo reunido, orando pelas necessidades. E ali vimos como se estende, né? Porque nós vimos também clamores em outras línguas, como o espanhol, como o francês, como o inglês. Mesmo não nos falando a mesma língua, mas encontramos irmãos
orando uns pelos outros. Na oração, nós encontramos a paz. E falar com Deus é tudo que preciso. É o que nós vamos aprender nesta noite. A restauração e o perdão. Ele precisa fazer parte da minha e da sua história. Indiferente se você tem uma igreja para congregar ou se você não congrega em igreja nenhuma. Mas o que importa é que Jesus venha congregar no seu coração. E quando isto acontece, você congrega também no coração de Deus. Se aproximando dele, ele se aproximará de você. Não esqueça, quando as portas estiverem fechadas ao seu redor, entra no teu quarto. Ora o teu pai que em secreto te vê, e ele vai te recompensar. Amém? Tome o seu lugar. Mais um pouquinho vamos começar o nosso momento de oração pela família, pelas necessidades. E quando estivermos orando, por certo você tem a sua necessidade. Mas nós temos um Deus, e tu sabes que Ele sonda e conhece nossos corações e sabe o que está afligindo o nosso ser. Descansa no Senhor e Ele te dará a vitória. Que maravilha! Mais 2 minutinhos. Opa, mais irmãos estão se chegando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom. Na próxima semana, nossas reuniões se resumirão em 2 dias. Terças-feiras, estudo bíblico. E domingo, culto da família. Glórias a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Tome o seu assento, meu amigo. Tome o seu assento. E venha desfrutar desse momento, atendimento à família, atendimento em oração. Põe no seu coração e o tema é: o que queres que o Senhor te faça? Esse é o tema desta noite. O que queres que o Senhor te faça? Muito bem, horário de Brasília, 20h30. Vamos começar a nossa busca. Eu sou o pastor José e juntos vamos passar esse momento de conhecer a revelação que Deus tem para a minha e para a sua vida. Vamos lá? Eterno Deus e Pai, oramos neste momento, pedindo a Ti, ó Pai querido, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, por aquilo que falamos ou que fizemos que não tem glorificado o Teu santo nome. Intercedemos a Ti, ó Pai,
pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, os amados irmãos e amigos que não têm a condição de estar indo a uma igreja física, receber um atendimento, estão diante de grande turbulência, às vezes o trabalho, a faculdade, os estudos, até mesmo a enfermidade. Que o Senhor possa, neste momento, visitá-lo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por aquilo que falamos ou que fizemos, que não tem glorificado o teu santo nome. Senhor, e pedimos que pelo poder glorioso do sangue do Senhor Jesus, suplicamos ao Senhor que este sangue glorioso venha nos trazer a proteção da violência, do feminicídio, que tem se tornado uma epidemia cada dia, Senhor, em nossas vidas. Temos ouvido, temos apercebido, Senhor amado, como a violência tem se multiplicado. E vemos pedir ao Deus Todo-Glorioso, e este sangue glorioso que foi vertido na cruz do Calvário venha a ser um escudo broquel. Venha, Senhor amado, estar justamente nos protegendo daquelas pessoas maléficas que perderam o temor e que por coisas tão banais tiram a vida do seu semelhante. Ó Deus, que homens e mulheres de Deus se levantem em um clamor, que se levantem, Senhor amado, em pedir ao Senhor que as boas mãos do Senhor venha proteger e ser provedor de cada família. Senhor, as famílias estão no seu dia a dia, na sua agitação, os seus filhos, uma grande preocupação. Que o Senhor ministre com os seus anjos, que eles possam se movimentar e os teus anjos ministrar a favor das nossas famílias, os nossos filhos. O nosso desejo, Senhor, é que eles possam ir bem, serem homens e mulheres que venham fazer a diferença nesta terra. Que o Deus de Israel venha proteger os nossos filhos, as esposas, o amor do esposo para com a esposa, o amor da esposa para com o esposo, o amor do Senhor Deus para com todos nós, seja uma realidade em nossas vidas. Estamos precisando muito, ó Pai, da intervenção, do poder glorioso do sangue do Senhor Jesus sobre, Senhor amado, as nossas vidas, e que a violência seja banida do nosso meio, e que nós possamos estar escondidos, invisíveis, na cobertura do sangue precioso do Senhor Jesus, que lá na cruz do Calvário abriu um novo e vivo caminho. Senhor, e se essas pessoas que, Senhor amado, não têm o temor do Senhor, que o Senhor as leve para longe de nós, até o momento que o Senhor achar que eles estão prontos para ouvir a Tua palavra. Podemos assim dizer, Senhor: eis-nos aqui, envia-me a mim. Pai, fica conosco, e que esta mensagem, ó Pai, venha despertar, Senhor, as famílias, venha despertar, Senhor amado, os pregadores, para apresentar a palavra do Senhor de forma que possamos levar as pessoas não a uma igreja A, B, C ou D, mas possamos levar as pessoas
a Jesus. E o querido Espírito Santo vai conduzi-las aonde lhe aprover o Senhor. Como aconteceu, Senhor, naquele homem que estava ali na porta da igreja chamada Formosa. Pedro e João chegam e não fazem a propaganda de suas igrejas, mas ele vê a necessidade, estende as mãos para aquele homem e ali ele diz: não temos nem ouro nem prata. Ou seja, na revelação não somos dono do poder de Deus, que é o ouro, e não somos dono da salvação, que é a prata, valor pago na morte do Senhor Jesus. Mas o que nós temos? O que Pedro tinha? O que João tinha? Jesus. É o que eu tenho, Jesus. É o que você, meu amado irmão, meu evangelista, meus amados irmãos pastores, ungidos, missionários, missionárias, pregadores do Evangelho, o que é que você tem? Se você tem Jesus, ofereça Jesus à humanidade. Porque é isso que a humanidade está precisando, porque a violência está tomando conta, está sem controle, porque é o homem sem Deus. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor, para que isto diminua cada vez mais, e a sede da alma, a sede de justiça, a sede do homem em buscar a Deus, venha renascer. Mas uma mensagem, uma palavra, uma revelação, ela deve ser trazida aos homens. Aos homens de boa fé. Pai, nós oramos assim e cremos que o Senhor já está conduzindo todas as coisas. E nisto pedimos a Ti, fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Sejam bem-vindos. Tome seu assento. Vou tentar cantar um hino. Medite na letra deste hino, porque esta é uma noite que nós precisamos falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir ao mal Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que lhe faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar
com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Que maravilha! Que maravilha, queridos! Adoramos, Senhor, o Teu nome e bendizemos a Ti, ó Pai, por tudo que Tens feito, por tudo que Tens realizado em nossas vidas. E assim, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor venha estender as Tuas mãos a todos aqueles pedidos de oração que temos recebido pelos nossos WhatsApp, os grupos de orações que temos, Senhor amado, acompanhado às 3 horas da madrugada. Senhor, quantos e quantos pedidos registrados estão ali, pedindo cura, pedindo libertação. Estou depressivo, estou depressiva. Oh Deus amado, tem misericórdia, Senhor. Faz-nos ver cada solicitação, cada pedido respondido em nossas intercessões, a cada culto, a cada reunião, a cada madrugada. Senhor, respostas do nosso clamor. Como se diz, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, Senhor amado, o nosso clamor, a nossa lamentação. E responde, Senhor, os nossos irmãos nos seus pedidos de orações. Então, esta é uma noite, Senhor, em que reservamos esse dia para orarmos ao Senhor. Nossos encontros, Senhor, serão aos domingos e às terças-feiras, que é estudo bíblico da Tua palavra. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos levou a justamente a chamar a atenção dos amados para a oração. Por isso, Pai querido, que nós não vamos desistir disso, que nós viemos continuar orando, entrando no nosso ônibus para o trabalho em oração, no nosso veículo, Senhor amado, entramos em oração, Senhor, indo para a escola, retornando, que o nosso coração possa estar sempre, ó Pai, ligados à eternidade. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, ouve, Senhor, o clamor dos nossos corações. Senhor, nós não pedimos que o Senhor não destrua ninguém, que o Senhor não mate ninguém, que o Senhor não aflija ninguém, mas que ponha o Senhor uma mesa perante os nossos adversários, os nossos inimigos, e unja, Senhor, a cabeça, Senhor, dos Teus servos com óleo, Senhor amado, para que eles vejam a glória do Senhor em nossas vidas.
Faça, Senhor, essa diferenciação. Conceda, Senhor amado, autoridade, graça, Senhor, as nossas intercessões. Responde, Pai. Responde, Senhor. Também, Senhor amado, pedimos que o Senhor venha abrir portas. Não deixe nossos jovens sem resposta. Nossos jovens precisam ser preparados, animados, porque eles serão sucessores. Quer queiramos ou não, o nosso legado está passando, Senhor. Mas os nossos jovens têm que florescer, se despertar para dar continuidade em serem homens e mulheres de bem, preparados para esta sociedade, até mesmo para assumir posições na política, no Estado. Senhor, em todos os sentidos, o jovem precisa se despertar, porque hoje nós vemos o jovem se drogando, o jovem se destruindo, o jovem, Senhor amado, sendo dizimado ainda muito cedo. Oh, Pai querido, tem misericórdia, erga, Senhor, os nossos jovens, os nossos filhos que já estão, Senhor amado, saindo da adolescência para galgar, Senhor amado, a sua caminhada como jovens. Que eles se planejem, que eles se ponham nos seus corações, fazer uma faculdade, Senhor amado, buscar o conhecimento. Às vezes é preciso isso, Senhor, o tempo e o século que nós estamos vivendo se faz necessário. A tecnologia, o conhecimento está se multiplicando, Senhor amado, como um raio que sai do Oriente e vai para o Ocidente. E que o jovem está fazendo? Sentado, acomodado, Senhor, jogando, passando o tempo. Desperta a nossa juventude, Senhor, desperta os nossos filhos para, Senhor amado, tomar posse, Senhor, do nosso legado, seja em todos os sentidos. Senhor, dá a tua bênção. Senhor, quando olhamos para aquele jovem que o Senhor dialogou com ele, quando ele questiona, oh, mestre, o que devo fazer para adquirir a salvação? Ele não diz nada para o Senhor Jesus que ele é um jovem que tem muitos recursos. E ele não tinha esse projeto do Senhor Jesus na sua vida, porque o Senhor Jesus o convida para que ele viesse seguir em seu caminho. Então ele era um jovem que precisava ter uma experiência com o Senhor Jesus, mas era um jovem que tinha tudo. Porque o texto diz que ele se entristeceu quando Jesus diz: vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus sabe, ó jovem, Jesus sabe a sua condição, o seu recurso, o que você tem e o que você não tem. Jesus conhece, é porque ele sonda e conhece os nossos corações. Mas aquele jovem se entristeceu. Mas o que nos chama a atenção neste jovem é que ele tinha tudo. Ele se planejou, ele se programou, ele buscou condições para que ele pudesse desfrutar na sua vida. Algo lhe faltava e Jesus revela isso para ele. Que se ele tivesse dito a Jesus, com certeza, ó Jesus, é isso que o Senhor quer? Que eu vá vendo tudo que eu tenho, dou aos pobres e te seguir? Perfeito, é isso que eu vou fazer. Nesse exato momento, Jesus ia parar e falar: jovem, vem cá, não precisa fazer nada disso. Faça o que você quiser com seus recursos, porque eu sei que amas a mim. Perceberam? Não tem como comprar a salvação. Primeiro que a salvação já foi comprada, já foi paga pelo preço, né, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, Pai querido, é esse contexto que nós estamos vivendo. Nossos jovens não estão se planejando. Os nossos filhos precisam se despertarem, Senhor. Por isso nós oramos por eles. Muitos estão nascendo e isso nós estamos apercebidos.
Por isso, Senhor, dá a bênção à nossa família. Conceda esta vitória. É a oração que fazemos, é o clamor que fazemos e cremos, Senhor, que esse período de oração que agora foi feito pelas famílias despertou o interesse de cada um para orar pela família, para que a família se fortaleça. Interceder por aquela mamãe que está sendo gestante, que ela ali, Senhor amado, já possa orar pelo seu filho, mesmo no ventre, para que ela possa chegar ao mundo, já ouvindo o amor de Jesus na sua vida. Pai, conceda esta grande bênção, e agora nos dê a tua graça, porque vamos entrar na mensagem para esta noite, para a nossa meditação, para nos fortalecer e nos colocar na posição de pé, porque é a posição que o Senhor nos quer. Levantar e ter ânimo é o que o Senhor quer para a nossa caminhada nesta noite. Sela, Senhor, esta oração que foi feita neste momento pelas famílias e pelas necessidades de todas elas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Maravilha. Que maravilha. Temos o evangelista aqui conosco. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, desfrute e nos ajuda a levar esta mensagem para a humanidade. Queridos, o nosso texto será lido em Marcos capítulo 10, o versículo 46 a 52. E neste momento da leitura da palavra, nós vamos observar justamente este contexto. Marcos capítulo 10, de 46 a 52. E aqui nós temos um mapa onde o Senhor Jesus, ele está em transição, né? Ele está vindo lá da Galileia e ele vai na sua trajetória e chega aqui em Jericó. Em Jericó, e aqui ele pega caminho para Jerusalém. Aqui justamente no caminho para Jerusalém, nós encontramos aqui Bartimeu. Bartimeu. Vamos ver se o texto ele está condizente com o mapa aqui da trajetória do Senhor Jesus. Vamos observar? Então vamos lá. Marcos capítulo 10, o versículo 46 diz o seguinte: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem ele. E o chamaram o cego, e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres? O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha
vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Que maravilha! Parece que o texto está em conformidade com justamente a trajetória, né? A viagem de Jesus até Jerusalém, passando por Jericó. Então, queridos, o que nós vemos aqui? O texto é maravilhoso e é rico em revelações. Primeiro, encontramos aqui um cego, que era Bartimeu. O texto identificou que ele tinha uma necessidade. É diferente de mim, de você? Não é. Nós temos necessidades. E elas é diária. Hoje é uma, é outra. Cada degrau que subimos, vencemos um patamar. É uma luta, é uma situação. E o Senhor Jesus mesmo deixou escrito, e ele não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de ânimo, né? Tem de ânimo. Então, isto é importante. Saber que enquanto este mundo estivermos com nossos pés, com a raiz nessa terra, aflições não vão parar. Então, a melhor coisa é o quê? É encontrar o caminho aonde Jesus está passando. O texto ele vem iniciar dizendo que vieram para Jericó, né? Que vieram para Jericó e saindo de Jericó. Então, o que precisamos, a primeira informação que nós temos aqui, Jericó é este mundo. Jericó é aquela Jericó, é a mesma Jericó que tinha lá uma cidade agressiva, terrível. Então ela representa este mundo que está tenebroso, que está cada dia mais violento, sem controle, sem temor, homens sem Deus no coração. É assim que está. Mas o Senhor não tem negócio com Jericó. Então o texto diz: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Então o texto não relata o tempo, mas manifesta que Jericó não é o alvo de Jesus, né? Não é o alvo de Jesus, mas ele passa por Jericó, porque ele tem que passar por este mundo e resgatar quem? O pecador. O pecador. Então, por isso que ele precisa passar por Jericó, para resgatar o pecador. Mas o cego Bartimeu, ele não estava em Jericó. Por que ele não está em Jericó? Porque ele já teve uma experiência com Jesus. A condição do cego Bartimeu aqui é que ele era um que já tinha Jesus na sua vida, mas abandonou. Isso pode acontecer? Pode acontecer comigo, com você, qualquer pessoa. Hoje ter o Senhor na sua vida e amanhã não ter mais. Né? Abandonar o Senhor, às vezes, é como a própria palavra nos ensina, né? Que diante de tanta luta, angústia, a fé de muito esfriarão. Mas por que nós dizemos que o Bartimeu, ele era uma pessoa que já tinha uma experiência com Jesus? É porque justamente, primeiro, porque ele não estava em Jericó, e segundo, o texto diz que ele, quando ouve que era Jesus que estava passando, o que ele diz? Ele diz, justamente, filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele está buscando o quê? Uma restauração, um renovo da sua fé, um perdão. Percebam que a restauração e o perdão, as denominações não estão pregando isso? Tem observado? Vocês têm observado isso?
Isso precisa ser corrigido entre os pregadores do Evangelho. A restauração, a restituição, o perdão precisa ser restaurado na sua mensagem. O pregador precisa trazer isso à luz da verdade. Não é? Então, queridos, Jesus passou por Jericó e saiu ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Né? Grande multidão. A multidão vai tá firme ali, mas o importante é que eles têm uma direção, eles estão caminhando, eles estão ouvindo o mestre, e aonde o mestre está passando, eles estão indo atrás, seus discípulos e uma multidão. Esperamos que essa multidão, muitos deles, possam aceitar o Senhor Jesus como único e eterno Salvador diante dessa trajetória. Porque quanto mais ele estiver ministrando a palavra e as pessoas se fortalecendo, o aceitando, que essa multidão cresça. Porque o texto bíblico diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a nossa oração hoje é: Senhor, tem misericórdia, que o Senhor possa fazer com que poucos sejam abandonados e que muitos sejam escolhidos. Tem que reverter isso. Só orando. Porque o Senhor já determinou, já falou. Mas por que ele falou dessa forma? Para que eu e você possamos chorar aos pés do Senhor. Senhor, salva vidas, salva almas. O preço de uma alma, Senhor, tem misericórdia. Senhor, esse texto, essa palavra é muito forte, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Senhor, que esses poucos, né? O melhor é que ninguém se perca, mas se perder, percam esses poucos, mas esses muitos venham para a tua presença. O Senhor não deixa ninguém para trás. Diante de uma multidão caminhando, estava onde? À beira do caminho. Veja lá, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Quando ele viu aquela movimentação, é Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E muitos começavam a repreender, né? Porque olhavam para ele não tem condições de estar com Jesus, né? A sua capa, as suas vestes já identificava ele que ele era uma pessoa que estava o quê? Distante. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E o Senhor identificou. Ele está dizendo que Jesus, filho de Davi, esse Bartimeu conhece este Jesus, que é da descendência de Davi. Esse já foi um servo de Deus. Quantos não pararam no caminho, estão desigrejados, não estão mais com forças para orar, para buscar a Deus enquanto se pode achar. O Bartimeu estava nessa condição. Quantos não estão nessa condição? E aí automaticamente as pessoas observam, não é? Aquele lá já foi crente, não, já conhece a palavra, deixa para lá. Não, né? É assim. Já foi da nossa igreja, agora não serve mais. Não. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus e não a uma denominação física nessa terra. A denominação física nessa terra é um trabalho do Espírito Santo, como ele aprouver. Nós, seres humanos, nós precisamos viver o ide e pregai o evangelho a cada criatura. Precisamos levar as pessoas a Jesus. Perceberam? Quantos estão pregando isso? Muito pouco. Então, queridos, a repreensão era nisso.
Mas quanto mais repreendia, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele está buscando? Ele está buscando a restauração, né? Ele está buscando o perdão. O perdão. Ele conhece que Jesus pode todas as coisas e é um momento novo, é um momento glorioso você retomar a sua caminhada com o Senhor Jesus. É muito importante isso. A humanidade precisa do Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa consciência de levar Jesus a essas pessoas. E foi o que aconteceu. Vamos ver o que o texto diz. E Jesus parando. Pronto. Quando você clama, Jesus para. Quando você ora, Jesus para. Quando você entra no seu quarto, fecha a tua porta sobre ti, ora o teu Pai que em secreto te vê, Jesus para te ouvir e para te recompensar. Ele parou. Disse que o chamassem. Chamem! E chamaram o cego. Então, chamaram o cego dizendo: tem ânimo, tenha bom ânimo. Esta é a mensagem que eu e você precisa trazer para aquele que não tem mais o Senhor, que abandonou o Senhor, que nunca teve o Senhor na sua vida. Nós precisamos dizer a essas pessoas: tem bom ânimo, levanta-te. Então, duas coisas nessa mensagem, que aí quem tem que trazer é o homem, é o id. É aquele que vive o id e pregar o evangelho. Qual é a mensagem que você precisa trazer? Tem bom ânimo e levanta-te. Não foi Jesus que disse isso. Foi os que foram chamá-lo. Foram chamar o cego. Tem bom ânimo. É o primeiro ponto. E o segundo, levanta-te. Porque você sentado, você continuar acomodado, a multidão vai passar, Jesus vai passar e você vai ficar. E se o Senhor pedir a tua alma nessa noite, para quem será? A oportunidade é esta quando Jesus para. E Ele sempre vai parar. Seja com a aflição que você estiver vivendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Jesus para. Tem misericórdia de mim. Tem bom ânimo. Levanta-te. Fica de pé. Porque você de pé é a condição que você vai receber a orientação do Mestre. A revelação do Mestre. E o seu corpo vai poder se movimentar. Porque você em pé, você consegue andar. Ele vai dizer: vem comigo. Me segue pelo caminho. Mas sentado, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Percebeu? Então, é o ter ânimo. É de posicionar o corpo e se levantar. É o ânimo. E agora vamos caminhar. Porque a caminhada não era fácil, não. Hoje é facílimo, né? É carro via jato, trem-bala, avião, né? Hoje transporte, né? Ali não, era caminhando, passo a passo. Perceberam? Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Então, ele foi conduzido até Jesus. Tem pregadores que falam que o cego aí se levantou e saltou nos braços de Jesus. O texto não nos informa isto. O texto informa, sim, que ele, lançando de si a sua capa, não é o seu corpo, levantou por um ato de fé e abraçou Jesus. Não, ele era cego. Ele tinha que ser levado. Então, pregadores, tomem atenção quando for apresentar o Senhor Jesus. Vejam o texto. Não entendeu? Leia novamente. Não tem nenhum ato de ação de fé do cego se levantar e se atirar aos braços de Jesus. Negativo. Atenção na revelação do Senhor. Porque a revelação é esta: é o lançando de si a sua
capa, o seu eu, a sua razão, aquilo que é a sua estrutura que você tem. Então, algo você tem que deixar para trás. Lança a sua capa. E aí, levante. Diz o texto. E levantou-se e foi ter com Jesus. É óbvio que alguém o conduziu junto. Olha, este é o Mestre, este é Jesus. Esse é Jesus. E Jesus agora está frente a ele. Porque ele ouve claramente e Jesus então responde o seguinte: o que queres que eu te faça? Imaginar toda aquela multidão vendo isto, né? Um homem cego, a multidão tocou nele, o levantou e viu que o homem não era brincadeira, não. Ele estava realmente cego. Né? E aquele cego é aquele que não vê a luz, não vê Jesus, não vê a revelação em Cristo Jesus. Ele está vivendo o seu dia a dia, mas como um homem cego, um homem sem Deus, um homem sem Jesus. Os olhos precisam da luz para que possa refletir a imagem. Né? Perceberam? Então, é o estar sem Jesus. Isto é a revelação, conforme o texto. Não podemos ferir o texto e inventar algo que, na verdade, não vai elucidar justamente a revelação em Cristo Jesus. Perceberam? Né? Então, Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? É a oração que nós vamos fazer, né? Dentro do término desta mensagem. E a pergunta que fica para você: o que você quer que Jesus te faça? Não conte para mim. Mas ali é você e Jesus. Porque é Jesus que está falando. O que queres que te faça? Eu não posso fazer nada por você, a não ser orar, né? Te socorrer em alguma coisa, mas tem coisas que a gente vive na nossa vida que só o Senhor Jesus pode dar. E aqui é o Senhor Jesus falando. Não é nenhum outro pregador, nenhum dos discípulos. Não. É o autor da salvação dizendo: o que queres que eu te faça? E o cego. O texto ainda começa a dizer que a ele continua ainda cego. Ele continua cego. Ele ainda não viu Jesus. E o mestre, e ele diz ao mestre: mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele poderia estar fora do evangelho, mas o Senhor viu nele sinceridade. O Senhor viu neste homem que já serviu ao Senhor, que já teve uma experiência com o Senhor, que ele realmente, a sua fé não faltou em seu coração. O ânimo pode ter faltado na sua vida. E o comodismo entrou no seu coração. Mas o Senhor responde para ele: vai, a tua fé te salvou. Então, neste exato momento, ele é restaurado e é perdoado e pode retornar para o projeto da obra salvadora. Jesus aceita, os homens é que não aceitam. Os homens é que repreendem, os homens é que chegam: não, cale-se, cale-se, cale-se. Não, Jesus, ele quer o misericórdia, quero. A restauração e o perdão. Precisamos pregar isto. Vai, a tua fé te salvou. E diz o texto: e logo viu. Não foi amanhã, nem depois, não. Porque o Senhor está tratando com aquele que já teve uma experiência com o Senhor Jesus. Que já teve uma experiência com o Senhor restaura de imediato. A restauração é de imediato. E o perdão da mesma
forma. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Opa! Retomei ao caminho, né? E o caminho que ele estava era entre Jericó e Jerusalém, né? E quem está indo para Jerusalém está indo para a cidade da promessa, para o lugar profético que é Jerusalém, né? Então a graça do Senhor está em Jerusalém. Voltai para Jerusalém. Jerusalém é que é o foco da nossa caminhada. E ele estava no meio do caminho. Parou, levantou agora, está no caminho. E a oportunidade foi chegado a ele e ele abraçou esta oportunidade. E que você, nesta noite, abrace esta oportunidade. Ponha-te de pé, tem ânimo e segue para Jerusalém, porque nós estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, te louvamos e te adoramos. E pedimos a Ti, ó Pai, pelas famílias que estão, Senhor amado, desigrejadas, pelas famílias que pararam no tempo e que precisam de uma restauração, precisam do Teu perdão, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, conduza a Tua bênção. Assim como Tu passaste em Jericó e muitos se converteram, Senhor amado, a multidão continuou caminhando contigo, Senhor, ao sair de Jericó. Senhor amado, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor também venha dar uma bênção àquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de salvação. O Senhor possa retomá-lo, os seus corações, o querido Espírito Santo possa convencê-los que a melhor escolha é ter Jesus na sua vida. Por isso, Pai, dai-nos a Tua bênção. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada família, sobre cada, Senhor amado, família restaurada e perdoada nesta noite, para o todo sempre, até a volta em glória do Senhor Jesus, e todos possam dizer amém, 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 Senhor. Meus profundos agradecimentos a você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que viveram comigo nesse momento, né? Nosso amado Fábio, seja bem-vindo, que Deus abençoe. E que o Senhor abençoe muito a sua vida, né? Há um amor muito profundo sobre sua vida. Deus tem grande coisa a realizar, tá? E vamos continuar nessa toada, ou seja, nessa caminhada, seguindo a Jesus todos os dias. Queridos, voltamos justamente no domingo, às 20 horas, com o culto da família. Amém? E na terça-feira nós vamos estar com o estudo bíblico, completando a segunda parte, que a primeira foi justamente da trajetória da arca, né, da aliança, e aí nós vamos agora mostrar o que o Senhor revelou para nós acerca quem é a arca, né, e dos utensílios da arca. Então foi coisa gloriosa. Então na próxima terça-feira às 20 horas nós vamos concluir o estudo bíblico da nossa EBD e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a vocês, graça e paz a todos, e obrigado pela sua presença maravilhosa, e tenha uma boa noite.